Senhor Palocci, eu vou fazer uma inquirição mais restrita aqui, objeto dessa acusação específica. Há uma referência na acusação de que a Odebrecht teria adquirido esse imóvel na rua Haberbeck Brandão, isso em 2010, para utilização pelo Instituto Lula. O senhor participou de alguma maneira desses fatos? Os fatos narrados nela são verdadeiros. Eu diria apenas que os fatos narrados nessa denúncia dizem respeito a um capítulo de um livro um pouco maior. Certo. Do relacionamento da empresa em questão, da Odebrecht, com o governo do ex-presidente Lula e da ex-presidente Dilma, que foi uma relação bastante intensa, bastante movida a vantagens dirigidas à empresa, a propinas pagas pela Odebrecht para agentes públicos, em forma de doação de campanha, em forma de benefícios pessoais, em formas de Caixa 1, Caixa 2, e esse foi um episódio desse conjunto de práticas que envolveu esta empresa em relação ao governo do ex-presidente Lula e da ex-presidente Dilma. A Odebrecht, em particular, tinha uma relação fluida com o governo em todos os aspectos. Diria, partindo dos aspectos de realização de projetos, assim como participação em campanhas. Certo. As participações em campanhas se davam de todas as maneiras. A maior parte com Caixa 1, mas o Caixa 1 muitas vezes originário de atitudes e de contratos ilícitos. O senhor pode exemplificar, assim, os contatos ilícitos que eventualmente geraram créditos? Há diversos. Os da Petrobras, quase todos geraram crédito. Mas o senhor tinha conhecimento disso? Sim. Esse relacionamento sempre foi fluido e foi na base de confiança. Eu nunca tive, até o final do ano de 2010, nenhum valor estabelecido com o Marcelo Odebrecht. Nunca tive. Porque tudo que eu pedia eles atendiam. Sim. É lógico que eu também não pedia coisas absurdas. Eram coisas relativas ao relacionamento, não lícito, mas ao relacionamento de uma grande empresa com um governo. Mas eles nunca recusaram, então eu não tinha valores estabelecidos com o Marcelo Odebrecht. Em 2010 ocorreu uma coisa estranha, porque a empresa Odebrecht se mostrou muito tensa com a posse da presidente Dilma. E uma tensão que eu diria desproporcional, uma tensão muito grande. Então, quando a presidente Dilma foi tomar posse, a empresa entrou num certo pânico. E foi nesse momento que o Dr. Emílio Odebrecht fez uma espécie de pacto de sangue com o presidente Lula. Ele procurou o presidente Lula nos últimos dias do seu mandato e levou um pacote de propinas para o presidente Lula que envolvia esse terreno do Instituto, que já estava comprado, e o seu Emílio apresentou ao presidente Lula, o sítio para uso da família do presidente Lula, que ele já tinha feito, já estava fazendo a reforma em fase final, e ele disse ao presidente Lula que o sítio já estava pronto. E também disse ao presidente Lula que ele tinha à disposição dele para o próximo período, para ele fazer as atividades políticas dele, 300 milhões de reais. Eu fiquei bastante chocado com esse momento, porque achei que não era assim que era o relacionamento da empresa naquele... Mas o senhor estava presente? Não estava presente. Por que eu sei disso? Porque no dia seguinte de manhã, o presidente Lula me chama no Palácio da Alvorada e me conta a reunião. Eu falei, Marcelo, eu não gosto dessa ideia de conta corrente, eu acho que nunca foi assim. Não sei porque vocês reservaram 300 milhões. Aí o que acontece? Eu volto ao presidente Lula, falei, presidente Lula, acho melhor a gente esquecer essa ideia de conta corrente. A empresa sempre contribuiu conosco, nunca houve dificuldades em relação a essa contribuição. Eu acho que estabelecer esse tipo de relação não é adequado. Ele falou, vamos ver, tal. Dias depois, o doutor Emílio volta ao presidente Lula, isso aí numa reunião no dia 30 de dezembro de 2010. Nessa reunião, o presidente Lula leva a presidente Dilma, a presidente eleita, para que ele diga a ela das relações que ele tinha com a Odebrecht e que ele queria que ela preservasse o conjunto daquelas relações em todos os seus aspectos, lícitos e ilícitos. Não, o senhor estava nessa reunião? Não estava nessa reunião. O presidente Lula, no dia seguinte, me chama de novo. Eu não era do governo nessa época, eu era deputado.
mas eu estava muito integrado na campanha da presidente Dilma, que acabava de ter sido eleita. Então o presidente Lula me chama de novo e fala, olha, o Emílio veio, tivemos uma ótima reunião e ele confirmou os 300 milhões e falou que pode ser mais se for necessário. E na primeira leva de privatizações, onde foi privatizado o aeroporto de Guarulhos, de Campinas, Viracopos e de Brasília, a Odebrecht foi perdedora no processo, ela perdeu os 3. Eu fui a presidente Dilma, ela disse para que eles deviam ficar calmos, que numa próxima licitação ela cuidaria desse assunto. Aí eles retiraram o recurso que eles tinham na ANAC e foram beneficiados na licitação do aeroporto de Guarulhos, no Galeão, no Rio de Janeiro. Como foram beneficiados? Houve uma cláusula nessa licitação que impedia o vencedor da licitação de Cumbica de participar do aeroporto do Galeão, em condições livres. E isso foi colocado por solicitação da Odebrecht, então? Foi colocado por solicitação da Odebrecht. Vá lá e me ajude a convencer a Maria, dona Marisa, de que esse prédio é inadequado, a compra foi inadequada, porque se eu fizer isso, ela vai ficar brava comigo, porque ela fala que eu não cuido disso e tal. Se você fizer, ela vai entender melhor, porque ela gosta de você, ela te entende e tal. Eu fui lá achando que ia ter uma discussão, uma briga com a dona Marisa, mas na verdade tive uma briga com o Dr. Bunlai e o Dr. Roberto Teixeira, que achavam que a compra tinha sido absolutamente normal, e acho aqui, doutor, que do ponto de vista deles, que são homens de negócio, era normal, entende? Não estou aqui criticando as pessoas, não. No conjunto, considerando a pessoa do presidente Lula, o governo, o Odebrecht, o Instituto Lula, aquilo era uma fratura exposta, era um convite à investigação. Né? E como é que as coisas... Aí a reunião andou mal, foi muito ruim, mas a dona Marisa, eu quero ser honesto com o senhor, não fez nenhuma exigência, ela concordou na hora e achou que devia dispensar esse prédio. Por isso esse prédio foi dispensado. O Marcelo nunca me chamou de italiano, mas eu acho que essa planilha, quando ele coloca italiano, diz respeito a mim, sim. Ele nunca me chamou por esse nome, nem ele, nem o doutor Emílio, mas não sei porque ele escolheu essa alcunha. Mas tem vários e-mails que ele fala de italiano e Itália que não diz respeito a mim. Eu sei que não diz respeito a mim, pode dizer respeito a outras pessoas. Mas a planilha eu acredito que sim, porque boa parte do que é tratado nessa planilha são assuntos que eu tratei com ele. Foi o que eu expliquei para Sua Excelência, o juiz Sérgio Moro, agora, há poucos minutos. O Emílio abordou, no final de 2010, não foi para oferecer alguma coisa, doutor, foi para fazer um pacto, que eu chamei de pacto de sangue, porque envolvia um presente pessoal, que era um sítio, envolvia o prédio de um museu, pago pela empresa, que envolvia palestras pagas a R$200 mil, fora impostos, combinadas com a Odebrecht para o próximo ano, várias palestras. E envolvia uma reserva de R$300 milhões. Certo. O presidente Lula me procurou, eu ficaria surpreso também, eu não estranhei a surpresa do presidente, mas ele não mandou eu brigar com a Odebrecht, ele mandou eu recolher os valores. Correto. Só para lembrar, essa conversa que o senhor afirma ter ocorrido entre o ex-presidente Lula e o senhor Emílio Odebrecht, o senhor não estava presente? Não. Certo. Eu esclareci que quem me contou essa conversa foi o presidente Lula na manhã seguinte. O senhor mencionou numa sua resposta, tentei ajudar a que não andassem as investigações da Operação Lava Jato, juntamente com o ex-presidente? Sim. Em algumas oportunidades, eu me reuni com o ex-presidente Lula e com outras pessoas no sentido de buscar, vamos dizer, criar obstáculos à evolução.